Nossa, o Ivan Mir, mineiro, mineiro dos bons, assim. O Ivan foi uma grata surpresa, assim. Eu, na verdade, eu encontrei ele por intermédio da Débora. A Débora foi presidente do CNA, também conversei com a Débora aqui. E o Ivan ajudou ela na época de CNA, né, na divulgação e tal. Ele tem um grupo forte ali em Minas de astrólogos e tal. E aí eu estreitei o laço com ele para bater esse papo assim. E ele trabalha formalmente, né, com a área da saúde. E mas ele tem um caminho de despertar assim, sabe? E aí ele trouxe essa história, né, do que é essa astrologia em Minas Gerais, tem todo um contexto ali, a gente aprendeu muito, falamos até de tarô também, foi muito legal. Um aprendizado, você vai adorar. Ivan, uma grata surpresa, assim, uma amizade, assim, a gente não tem muito contato, mas quero levar. Quero registrar esse papo, né? Deixar registrado e, enfim. Então, vamos lá, você vai adorar. Tudo bom? Oi, Ivan, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Em nome da comunidade astrológica de Minas, eu agradeço imensamente, né? A gente sempre pensa no grupo que a gente faz parte, porque afinal é esse grupo que nos dá a sustentação necessária para tocar em frente o nosso projeto, né? Então, muito obrigado. Eu que fico feliz. E a Eu que gente... fico feliz de te ter aí. E eu já vou entregando logo, que a gente estava conversando nos bastidores, e aí eu fiquei sabendo, né, que você é libriano de casa 4. E aí eu já imaginei logo, né, um almoço, um jantar com aquela varanda daquelas casas de Minas, cheia de comida boa. Uma coisa que a Minas tem de bom é comida boa. Então, né, casa 4 seria uma boa pegada, né? Fazer uma almoção, um torresmo, né? Com certeza. Não é? O libriano tem essa necessidade de interagir, né? Por mais tímido que ele seja, ele sempre tem essa necessidade de fazer com que as coisas aconteçam para que ele possa, porque o maior prazer dele é fazer as pessoas interagirem, conversarem e buscarem algo mais, né? O sagitariano é idealista, como você. O libriano já é aquele que faz as relações públicas, ele gosta de fazer com que o grupo esteja bem, que a harmonia esteja bem, né, em todos os cantos, e ele promove isso, né? O libriano é o promoter, né, digamos assim. Ele não é o mais importante, mas ele faz isso. Acho que cada um é uma engrenagemzinha, né, de uma corrente maior. Exato, Tudo certo. Ô, Ivan, me fala um negócio. Eu queria que você se apresentasse, falasse de você aí um pouco, enquanto o povo vai chegando aí, vai esquentando, e a gente vai já dando o rumo, né? O rumo da prova. A gente vai falar sobre dois caminhos, né? O caminho da astrologia em Minas, precisamente em Belo Horizonte, porque a capital é onde tudo acontece, principalmente, não que em outras regiões não tenham acontecido eventos importantes, mas a capital ela reúne, né, muitas pessoas interessadas no mesmo ideal. E tem a outra história, que é a minha história, né? Quer dizer, a história por onde comecei, o primeiro contato que eu tive com a astrologia foi, por incrível que pareça, no colégio, no primeiro grau. Eu era uma criança muito tímida, né? Então, eu às vezes ficava vendo, ou jogando bola, mas mesmo assim, às vezes ficava observando as coisas, né? E um belo dia eu estava na cozinha da sala, como eles falam, lá no canto da sala, vendo um grupinho, uma panelinha na minha frente, e com uma menina muito comunicativa, interagindo com os outros coleguinhas, né, dela, da nossa sala, e eu vi ela jogando umas cartas assim e tal. Eu falei assim, gente, mas isso não é baralho, né? E ela era todas coloridas, amarelas, brancas, vermelhas, e depois, com o tempo, eu fui descobrindo que era o tarô de Marcélia, né? E, bom, o que é que acontece? Depois de um certo tempo, ela levou uma folha A4 com um círculo no meio. Eu falei assim, gente, o que é isso? Né? O que será que é isso aqui e tal? Então, com o tempo, eu fui descobrindo que era uma mandala zodiacal, né? Era um mapa que ela estava lá expondo com um entusiasmo muito grande, o que move, né? Eu não sabia o signo solar dela, nem o ascendente, mas provavelmente era um sagitariano, ou então uma ariana, ou uma pessoa com muito ideal. E ao longo do tempo, depois, eu só tinha encontrado com a prima dela. Eu fiquei sabendo que depois ela mudou de Minas, foi para o Rio, porque o pai dela passou no concurso
era engenheiro químico, passou no concurso da Petrobras e ficava 15 dias na plataforma e 15 dias na capital, Rio de Janeiro. E essa prima que me contava o que acontecia. Então, depois descobri que a mãe dessa menina era taróloga e começou, então, a estudar astrologia lá, onde eles estavam no Rio, na Associência, né? Não, eu acho que é aquela Associência, aquela escola que alguns astrólogos cariocas fundaram e nunca mais a vi. Mas foi um impulso muito importante, porque aquilo não saiu da minha cabeça, né? Quer dizer, eu fui tocar a vida, fui fazer outras coisas. E em 1984, 85, eu encontrei a dona Nícia, uma senhora muito comunicativa também, muito afável, num sebo, numa loja de livros usados aqui. E eu estava escolhendo um livro, e ela falou assim: você é libriano. Eu falei assim: mas eu achei que não era comigo, né? Eu falei assim: não é comigo, com certeza não. E ela enfatizou, insistiu, eu falei assim: você é libriano. Aí a gente começou a conversar e me convidou para fazer duas coisas, né? Para estudar astrologia, para estudar Esperanto. E depois o meu amigo Rubens também incentivou a fazer o curso do idioma Esperanto, que é um idioma auxiliar internacional neutro. Depois eu me tornei secretário da Sociedade Esperantista aqui também. E então eu sou movido a ideais, né? E nesse caso, ela tinha um pequeno grupo na casa dela de estudos orientais. Ela estudava, interagia com outros, o que estava acontecendo no mundo em termos de daquilo que a gente tinha em mãos, né, dos estudos do Oriente sobre hinduísmo, budismo, taoísmo, zen budismo, enfim. E no final tinha uma outra parte, que era a parte do estudo astrológico, que ela começava a estudar, fazer análise dos clientes, dos consulentes dela, e me convidava para assistir, para ficar com ela lá. E ela falou assim: o que você acha desse mapa? Esse mapa aqui, tal. E fui aí fazendo as conexões necessárias. Ela não dava aula, né? Mas ela ensinava pela prática. E algumas vezes ela gostava de sair na rua para poder, não apontar o dedo, claro, mas para dizer: olha, o que você acha daquela pessoa? Qual o signo solar dela? Tal. Depois aquilo foi se expandindo mais, né? Claro. E eu continuei e participei. Depois aí vem essa história que a gente vai contar sobre a história do movimento mineiro, que eu ajudei a fazer. Um pouquinho antes aí de a gente falar da comida boa de Minas, me fala um negócio assim. E qual a diferença que você sente hoje, assim, no lance da aceitação da astrologia, da linguagem da astrologia, entre os jovens, entre a mídia, entre todo esse processo? Você acha que hoje esse movimento de espiritualidade, ou desse senso maior, até com a globalização também, né, com a internet, você acha que hoje é mais fácil, assim, a astrologia ser colocada como uma coisa... Como que ela é, né? Com tudo como que ela é? Eu acho que sim. Eu acho que a partir de 1993, porque até 1993, nós não tínhamos acesso à internet, nós não tínhamos... Pouca gente tinha computador em casa, era uma coisa rara, não tinha nem celular direito, né? Não havia. A coisa foi a partir de 1993, quando a internet começou a ser disseminada no Brasil. E a partir dali, as redes sociais como Orkut e outras surgiram, né? Muito antes do Facebook, do Instagram e de outras. Então, eu acho que foi importante, e é importante essa interatividade, e eu acho que hoje é muito mais fácil essa interação. Porque hoje você tem mais acesso a muito material, né? Via em PDF ou então via livro mesmo, né? Você tem grandes companhias aí que fornecem o transporte a aquisição desses livros, e antigamente nós não tínhamos acesso. Nós tínhamos acesso a Xerox, né? E poucas coisas traduzidas, né? Você tinha aqui a loja de livros usados, né? Os sebos, que às vezes você encontrava coisas boas, e às vezes o simples, o básico, mas que era importante para quem estava pensando naquela época, né? Então hoje você tem muito acesso. Naquela época havia uma necessidade de interação grupal, né, em pequenos grupos, para que esses grupos pudessem democratizar o conhecimento que não era tão acessível assim. Então, é a partir daí que começa essa nossa história da astrologia em Minas. Por quê? Entendi. Porque a gente começa... se a gente começar a pensar no Brasil, antes do aparecimento do televisor, da televisão, nós tínhamos o rádio como informação oficial, né? Ou não oficial.
Então, as pessoas buscavam esse tipo de conhecimento, que já era muito restrito, né, em ordens esotéricas. Seja a Rosa Cruz, seja o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, e essas ordens foram importantíssimas para a disseminação desse conhecimento, né? Então, se você pensar que o Círculo Esotérico, ele manteve esse conhecimento profundo que o Antônio Olívio Rodrigues, um mestre Antônio Olívio, manteve em português e que fundou a primeira ordem 100% brasileira. Então, essas ordens... E você sabe que eu tive contato com a astrologia através de uma ordem iniciática. Eu não conhecia, tinha um preconceito, não conhecia, né? Aí foi sagitariano, né? Na época tinha uma empresa e tal. Um cliente me convidou para fazer parte de uma ordem dessa, né? E na época eu tinha certeza que era um chamado, assim, que é um chamado, é uma coisa, é um negócio. E aí fui, e lá eu tive contato com a astrologia, com todo aquele simbolismo, né, do templo, toda aquela coisa e tal, e aí eu comecei a ler, comecei a aprofundar, eu falei, nossa, mas que é isso? Como que ninguém me falou que existia um negócio desse? Aí eu fui procurar a escola, né, para aprofundar, porque eu pensei aqui porque eu tentei ser autodidata com os livros e eu não conseguia, eu preciso de uma escola. E aí eu encontrei a Gaia, a escola de astrologia, e aí de lá eu até meio que adormeci a escola iniciática um pouco, falei, não, deixa aqui, eu vou focar, é isso aqui que é o chamado e tal. E aí foi esse deslumbre, né, com a astrologia. Você falou disso, eu lembrei, falei, é isso mesmo, né? Com certeza. Então, essas ordens têm muita importância, e nós temos que ter muita reverência em relação a elas, porque elas foram mantenedoras, ainda são desse conhecimento profundo, que não acabou em virtude graças a elas. Então, antes do aparecimento do televisor, da televisão no Brasil, as pessoas que buscavam esse tipo de conhecimento tinham que ir a essas ordens iniciáticas para poderem conhecer, ter acesso. Porque os livros eram pouco traduzidos, como eu falei, né? Pouco acesso, então era tudo muito escasso, né? Só em 1900, aí a televisão começa a disseminar um pouco esse conhecimento, que também não é constante, é esporádico, né? Raramente algum canal de televisão citava a astrologia, algum congresso, muito raramente, né? Não é como hoje, que você tem canais na internet que você faz a sua própria programação. Antigamente você já recebia a programação e não tinha acesso a esse tipo de conhecimento. Então, foi a partir de 1960, um pouco, com o Mar Cardoso, que as pessoas tinham acesso via rádio, que também teve um grande impulso, importantíssimo, né? A pessoa dele, disseminar, né? Ele escreveu um livro com 3 volumes, O Romance da Astrologia, muito bom, excelente. E ele teve esse papel, né? Eu acho que a gente tem que dar um mérito a ele também. A Zora também, Ionara, fantástica, eu acho que ela fez aquele papel importante de disseminação da astrologia. E outros, né, como o mestre Antônio Facciolo também, a partir de 1969, no Instituto Paulista de Astrologia. Então, aqui em Minas, principalmente em Belo Horizonte, nós temos essas ordens iniciáticas, essas ordens esotéricas, que mantêm esse conhecimento até a década de 60, 70, 80, mas em 75 há alguns movimentos isolados, né? Movimentos de pessoas... Eu te interromper um pouquinho. A Ana perguntou assim, o que são ordens iniciáticas? Você quer matar essa para mim? Vou de demência aqui. Qualquer ordem iniciática, ela tem por preceito os graus, né? E cada indivíduo, quando entra em uma ordem iniciática, ele vai fazer uma iniciação primeira, depois ele continua as iniciações. Então, em cada grau, ele vai aprender um tipo de conhecimento teórico e prático para que ele possa se aprimorar e despertar o potencial latente que cada um de nós tem em si mesmo, né? Então, eu acho que a função de qualquer ordem iniciática é iniciar o indivíduo no caminho próprio dele, através de um amparo, de uma estrutura de conhecimento, como eu falei, teórico-prático, que ela vai seguir aquilo, e depois, claro, vai expandir, vai transcender, mas ela tem aquela base de formação, né, que é muito importante, que vai dar para ela o suporte necessário para abrir a mente dela para outras conexões, outros conhecimentos, né, fazendo essa interligação, né, de vários conhecimentos que existem, né, no nosso mundo material, no nosso mundo também sutil, né, que não existe só esse mundo concreto, né. Então a ordem iniciática, ao meu ver, tem esse papel, a função de transmitir um conhecimento
que vem ao longo de gerações para o indivíduo que está buscando, né, que é um buscador, que está numa senda, né, que a gente fala do curso de tarosofia que eu dou, que é a senda do louco, né, que é o louco do tarô, né. Sem o louco, o tarô não existiria. O tarô existe porque o louco existe. E o louco é cada um de nós, na sua jornada, na sua senda, né? Então ele vai passando por vários portais. E esses portais são uma espécie de iniciação, sim, que ele vai abrangendo e vai vendo. É como se fosse uma casa de espelhos, ou então um caleidoscópio, então um conhecimento em espiral, que a gente vai assimilando ao longo do tempo e vai expandindo e vai dando aquele estalo, né, de percepção mais refinada que cada um deseja atingir, né? Sim, sim. No final, eu até brinco, assim, enfim, eu acho que no final a maior viagem é interna, né? No final de tudo, junta tudo isso aí e a maior viagem mesmo é nos reinos internos, né? Com certeza, a mais difícil, né? A mais eu difícil acho que é essa viagem, né? Assim, o mais louco é você conseguir conhecer você mesmo. Nossa, é o mais difícil, né? Não é? Então, mas enfim. Então, a partir de 1975, começam alguns movimentos isolados, ou seja, quando eu falo movimentos isolados, é que essas ordens continuam mantendo esse conhecimento profundo, mas que outras pessoas que não, que vão por um caminho autônomo vão trilhar. É o caso, por exemplo, da Ângela Vaz Leão, que em 75 começa a estudar astrologia aqui, Maria Cia também, as duas fazem um curso com a Sheila Chalders, que é uma grande astróloga carioca, escreveu livros e tudo, então começa-se um movimento a partir da década de 70, de autônomos, as pessoas que vão buscando, né, não só em outros estados, mas também em Minas, essa interação com astrólogos de outros estados que vêm para cá e começam a compartilhar esse conhecimento, né? 70, também nós temos o astrólogo Fábio Mascarenhas aqui, que até hoje está conosco, nosso parceiro, que começa na Sociedade Teosófica também, estudando lá, e depois começa a estruturar, né? Ele estuda também numa escola chamada Alquimia, aqui do Robert Ginelli, grande astrólogo também daqui, e depois ele começa a estudar com Adonis Saliba, que é mineiro, mas que morou em São Paulo, né? E a partir daí a gente tem algumas pessoas que vão trilhando e vão estruturando um tipo de curso, ministrando cursos, como é o caso do Fábio Mascarenhas, que há já vários anos ministra cursos aqui, básicos, intermediário e avançado. E lá para os idos de 1985, o primeiro curso básico do Renato Quintino. O Renato Quintino é um astrólogo muito, muito famoso aqui, muito conhecido aqui. Nessa época. Fantástico, excelente. E em 1985 eu fui assistir também, em 84, lá na Gnose, uma palestra dele sobre astrologia, que ele dava palestras lá. Em 85, então, ele funda uma escola dele, que chama a Escola Universo Centro Cultural, né? E em 1985 ele funda a primeira turma, né? Ele forma a primeira turma, dos quais alguns alunos como a Dulce Montes, Dulce Campolina, Rômulo Grande e outros, e até 1987, 89. E a partir dali ele começa então a fazer de 89 a 96 os congressos, os simpósios aqui alguns auditórios particulares, né? E com muito sucesso, né? Ele traz gente aqui como Dana Cameron, grande astrólogo estadunidense, né? E outros astrólogos também do Rio de São Paulo, como Valdemir Benedetti, veio aqui, a Maria Eugênia de Castro, enfim. Então, muitos importantes formadores, né, de outros astrólogos, né, que vieram para cá para poder capacitar também os mineiros. Então, foi muito importante essa interação. E em 1998, a Luciana Rothberg, uma grande astróloga também aqui, ela então decide, com um grupo de astrólogos, a criar um sindicato, chamado Sindicato dos Astrólogos de Minas Gerais, o Sindastro MG, do qual eu participei na divulgação. Naquela época eu fiquei tão entusiasmado com isso que eu comecei a atirar para todos os lados no bom sentido, né? Comecei a divulgar o Sindastro, a ideia do Sindastro,
porque eu via na importância, né, da qualificação profissional, né? Ô, Ivan, Nós já tínhamos já o SARG e o SINARG no Rio, então essa ideia, ela já era delegada do Sindicato do Rio de Janeiro aqui, então ela teve essa importância muito grande de mover, né? Ela é paulista, mas mora aqui em Minas em Belo Horizonte há muitos anos, e ele então fez esse projeto, né, de sindicato dos astrólogos. Então, foi muito ô, importante. Ivan, Sim. deixa eu te interromper um pouco, voltar um pouquinho, só para mim aproveitar para aprender um pouco, né? Que eu fico aqui, eu vou ter que aprender um pouco com esse povo, né? Esse povo aí, com tudo isso de história. Me fala um negócio assim, na sua opinião, como que se dá assim esse conhecimento da astrologia e por que traz a liberdade para o indivíduo assim? Por que estudar astrologia pode trazer essa liberdade para a pessoa no sentido de vivência, de entender a vida e de mudar a vida da pessoa? Por quê? Como que estudar astrologia traz essa mudança? Eu acho O que você acha? parte de uma primeira coisa, olhar para o céu. Essa é a primeira coisa. Quando o ser humano saiu da baixa caverna, que a gente fala, né? Saiu da caverna e começou a olhar para cima. E começou, então, a criar torres, como os zigurates, né? Na Mesopotâmia. E esses sacerdotes astrólogos, que eram iniciados nesse conhecimento, sentiram, não só eles, mas também a população em geral, de olhar para cima e verificar a importância do Sol, da Lua, né, na interação com o meio terreno do ser humano, né, aquela lei de Hermes. O que está em cima é igual ao que está embaixo, e vice-versa. É como se fosse um espelho de um lago natural, né, um espelho d'água. Então, eu acho que a primeira é imanente, é inerente ao ser humano, a necessidade de observar o seu redor, está ao seu redor. E a partir dali, ele começa a ver que ele faz parte de um todo, que esse todo é maior do que ele. Então, acho que a primeira questão é essa, é quando o ser humano começa a observar. E, observando, ao longo de milênios, ele constatou que havia ciclos, né? E ele dependia desses ciclos para poder o quê? Poder sobreviver. E aí ele começou a deixar de ser nômade e passou a ser sedentário, né? Sedes em latim, aquele que senta, que ele fixa, né, numa determinada região. Então, ele começa a perceber que para se manter num determinado local fixamente, sem precisar de mudar, ele tem que se proteger das intempéries, né? Seja uma tempestade de neve, uma tempestade de chuva mesmo, um calor muito excessivo. Então ele começa a perceber que o ano é dividido em várias estações, em 4 estações do ano, e que essas estações vão mudando sutilmente, e ele vai percebendo que uma hora está seco, outra hora está frio, está quente, outra hora está úmido, ou então a conjugação dos 4 elementos. Então, eu acho que a primeira coisa que o ser humano começou foi realmente observar isso e como é que isso repercutia na sua vida diária. Então, a astrologia é muito... Entender o próprio ciclo, né? Entender o próprio ciclo, né? Os ciclos solares, os ciclos lunares, os ciclos planetários, né? Quando você fala o retorno de Júpiter, retorno de Saturno, retorno... Porque isso faz parte do ciclo natural do ser humano ao longo de idades. Em cada idade, né? Tem aquela ideia dos setênios, né? De a cada 7 anos o ser humano vai amadurecendo, né? Como se fosse uma árvore mesmo que vai depois dando frutos. Mas ela não pode pular etapas, né? E essas etapas são importantes de serem observadas. Então, a astrologia a gente diz que é um idioma, como o inglês, o alemão, o francês, o espanhol, tem o astrologuês, né? Então você traduz para o consulente esse idioma. Mas a astrologia é a observação de si mesmo e do que está ao seu redor. Então, como é que isso faz sentido na sua vida, né? Então, por exemplo, quando você está com um sistema de divisão de casas, né, na análise do mapa, e às vezes aquele planeta não faz sentido na história do consulente, você tem que começar a perguntar para ele, olha, faz sentido isso na sua vida? Né? Realmente é condizente com a história de vida sua?
essa interpretação do mapa. Então, por quê? Porque só ele poderá dizer isso. Então, a jornada do indivíduo não é que fica mais fácil com a astrologia, mas ela fica mais acessível na compreensão dos eventos que se sucedem ao longo do tempo. Entendi. Deixa eu te aproveitar e fazer outra pergunta. Eu vou aproveitar para aprender, né? Eu vou aqui fingindo demência. Estou gravando tudo. Estou gravando tudo. Mas me fala um negócio assim. Eu acredito que a vida seja um aprendizado para todo mundo, né? Esse processo assim de uma evolução, e cada um tem o seu aprendizado. E só que aprender é um livre-arbítrio, assim, a pessoa decide se ela quer aprender ou permanecer naquele processo. E aí, dentro desses ciclos, a pessoa tem a opção, mesmo que inconscientemente, de decidir ficar no mesmo processo e não aprender, não mudar, ficar passando várias coisas dentro de um mesmo aprendizado, ficar presa num ciclo. Ficar presa, né? Num casamento, ou num vício, ou numa coisa, e não conseguir transpor aquilo, não consegue enxergar que aquilo tem a ver com ela. Ela não consegue perceber aquilo, ficar presa, né? É uma prisão, né? Uma prisão sem muro, né? Uma grande prisão, né? De cegueira, né? Porque agora, a gente sabe onde o calo dói, né? Cada um sabe. Então, uma coisa que eu acho que é importante é quando a gente respeita o medo de cada um, porque cada um tem um medo, né? Tem um receio, né? Que você vai ficar... O medo não pode impedir você de prosseguir no caminho. Mas todo mundo tem medo, tem coragem ao mesmo tempo, então tudo é ambivalente na vida de um ser humano. Mas no Ocidente colocou-se uma ideia muito curiosa, que é a questão do livre-arbítrio como algo ilimitado. E o livre-arbítrio ele é limitado. Porque você não pode fazer qualquer coisa que você queira. Você tem uma limitação, né? Então, quando você começa a perceber isso, você começa a compreender que você tem um lote, como diz na astrologia tradicional, né? Você tem um lote. Você tem uma parte que faz parte da sua vida. Então, você tem que cuidar desse lote. Então, se fosse um lote vago mesmo, aquele terreno faz parte. Se você deixar, ele vai crescer muito, o mato vai transbordar. E vai ultrapassar aquele limite que é seu e vai ocupar espaço do vizinho, né? Então, o que eu acho é o seguinte, você tem que saber lidar com o livre-arbítrio. O que você pode fazer, o que você não pode, o que você está ao seu alcance. Então, no Ocidente se colocou que a liberdade é infinita, não existe isso. Quer dizer, mas essa ideia de liberdade infinita, ela favorece muito a questão da indústria, né? Essa disputa de um ser melhor que o outro, essa corrida, né? Que, na verdade, essa corrida ela é uma loucura, né? No contexto geral, né? E aí o que você está dizendo é como referência no destino. Então, a gente pode dizer que cada pessoa tem o seu próprio destino? Pode ser colocado assim? Ou fica muito fantasioso? Eu percebo que sim. Mas a forma como você lida com esse destino é aí que está a questão. Não é falar assim, então está tudo traçado, eu não vou fazer nada, eu não vou modificar nada, não é isso, né? Mas é você saber que você tem um fio melódico. E esse fio melódico faz parte da sua vida e você vai traçá-lo aos trancos e barrancos, mas você tem uma trajetória a trilhar aqui. E que ela tem limitações, sim. Agora, a forma como você lida com essas limitações, porque a liberdade não possui nenhuma relação com o espaço físico. A liberdade é um estado de espírito. Sim. E esse estado de espírito que precisa ser trabalhado, seja através de florais, seja através da meditação, silêncio mental, expansão da consciência, trabalhar a respiração diafragmática, prestar atenção nela, né? Ou seja através da homeopatia, enfim, qualquer recurso que possa ajudar você a tentar um pouco silenciar a mente e expandir a consciência. Isso é o mais difícil. Oi, Ivan, mas eu acredito, eu sou entusiasta, né? Você sabe, sagitariano é aquela coisa, né? Entusiasmado, né? Mas eu acredito que é o seguinte, assim, só da pessoa ter consciência disso já muda, já é um abismo, assim, fala, não, pera, só dela conseguir perceber a diferença, eu já fico satisfeito, assim, porque a maioria, tantas pessoas que me chegam, que me atendem, até na minha vida também, é uma cegueira, né? Não consegue perceber a diferença. Não enxerga a diferença.
E aí quando tem esse estado, assim, fala assim, tá, entendi, então isso aqui é meu. Porque eu até brinco com as pessoas que eu atendo, que eu falo assim, é o seguinte, quem sabe mais desse mapa astral aqui é você. Eu vou tentar, junto com você, te ajudar a ilustrar isso aqui. Isso aqui quer dizer isso aqui, ó. O que você acha? Aí a pessoa fala assim, nossa, e ela traduz aquilo. Então eu acho muito legal esse lance da pessoa trazer, né? E de repente ela faz assim, olha pra aquela cara e fala assim, nossa, então quer dizer que... isso aí mesmo quer dizer. Quer dizer que existe uma ordem maior, né? Que o mapa tem que estar condizente com a narrativa do indivíduo. É por isso que é preciso, sim, perguntar o que aconteceu, o que faz, qual é a sua história de vida, para a gente perceber se a interpretação, o delineamento de uma carta natal está condizente com a narrativa do consulente. É isso que eu acho importante. Porque, por exemplo, outro dia eu atendi uma menina que ela tem Saturno na casa 1. Eu falei assim, mas esse Saturno me atrapalha muito. Eu falei assim, mas você vai ter que lidar com ele. Ele vai para toda a vida. Você tem um mapa natal, um mapa fixo, mas você tem, claro, ao longo do ano, esses planetas circulando ao longo do zodíaco, ativando certos gatilhos. Quando você tem um retorno de Saturno na casa 1, realmente vai trazer a questão de problemas físicos, tem que ter um amadurecimento precoce, né? Porque Saturno na casa 1 exige isso, né? E uma seriedade muito grande, né? Uma timidez, às vezes, muito grande também. Então, eu falei com ela, olha, você vai ter que... O mapa é um todo, não é só uma parte, mas o ascendente é importante. E seu Saturno está ali, na casa 1, no ascendente, mostrando isso para você. Que a estrutura para você é importante, a organização para você é importante, a seriedade, mas tem hora que é preciso relaxar, é preciso brincar, é preciso interagir também, para não ficar uma coisa muito fechada, muito sorumbática, né? Então, eu acho que é isso. O mapa natal é importante, sim, porque traz consciência para o consulente. É porque ele é uma bússola, né? Ele não é um caminho, mas ele é uma bússola. Então, ele sugere alguns caminhos, você pode escolher qual caminho seguir. Mas ele está apresentando ali o mapa como ele é. Então, eu falo que a gente, no primeiro momento do delineamento da carta natal, apresentar o consulente a si mesmo. Ele não se conhece, então eu vou apresentá-lo a si mesmo, interagindo com a história, com a narrativa que ele traz também, claro, com certeza, e principalmente, né? Sim, sim, muito legal. Eu já tô aqui, já que não tem mais aula, né? Mas aí, Ivan, e aí é o seguinte, a gente já esqueceu de Minas, né? A gente já volta para Minas já, porque Minas tem comida boa. Mas é o seguinte, eu sinto muita dificuldade por aqui, né? De conseguir trazer ou ajudar ou trazer a consciência quando a gente relaciona com Plutão. Assim, Plutão para mim é um desafio. E para todo mundo, né? Não só no meu mapa, mas aquela coisa assim da pessoa tá assustada a ponto de não conseguir enxergar, sabe assim, de estar se defendendo mesmo, né? Se defendendo de algo que ela tá vivendo, tá sentindo, e essa defesa faz com que aquilo torne pior, sabe? A defesa tá destruindo mais. Aí não só para de se defender, sabe? Um bicho acuado, né? E aí eu vejo isso muito com Plutão, né? O condicionamento é uma coisa inconsciente. Porque a gente tem que pensar que nós somos animais também. Racionais nós somos. Então, nós, ao longo da primeira e da segunda infância, até na fase adulta, quando se cristaliza o condicionamento da personalidade, é que a gente percebe que nós somos como um animal, e cria, desde a primeira infância, estratégias de sobrevivência e mecanismos de defesa para sobreviver, enquanto corpo físico mesmo, né? Então, isso vai nos levando, vai nos acompanhando ao longo do tempo, até a fase adulta, quando isso continua inconsciente. E a pessoa só percebe isso quando ela tem uma busca, né, por algum oráculo, seja astrologia, seja tarô, enneagrama, Mahalila, enfim, para que ele possa funcionar como uma bússola e não como uma bengala para ele. Então, o mapa, ele traz isso, né? O mapa é como um navio, né? Você tem o ascendente, que é ali o leme, ali, ó. O cara tá ali no leme, segurando o leme, não sabe para onde vai, é um lugar desconhecido para ele, mas ele não pode parar de singrar os mares desconhecidos, né? Ele precisa ir à frente, mesmo com as intempéries do mar profundo da sua alma, né? Para que ele possa se conhecer cada vez mais.
o que as epopeias fazem, né? O retorno a viagem de Ulisses, por exemplo, na Odisseia, né? Odisseus, é uma viagem para dentro de si mesmo, né? Então, essa viagem dele, ele tem uma bússola, né? Ele não sabe qual é, mas possivelmente ele tem uma bússola que faz com que ele não perca o fio da meada e que possa retornar para a sua cidade natal e encontrar Penélope, né? Então, mas ele passa por várias intempéries, né? Até chegar ao destino final. E por vários aprendizados também. Então, acho que o mapa é essa roda, esse leme que nós temos para poder ajudar ou sugerir o indivíduo a conhecer a si mesmo para poder trilhar ou continuar trilhando esse caminho que é difícil, é complicado para todo mundo, mas todos nós somos em barcos diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Que é a jornada desconhecida em direção a nós mesmos. Né? Eu sou deslumbrado com esses papos, né? Sabe, né? Deslumbrado e tal. Deslumbrado. É sério, eu sou deslumbrado. Mas sagitariano, e eu tenho Lua e Vênus e Marte em Libra ali na casa 8. Mas enfim, voltemos para Minas. Vamos falar de comida boa em Minas, né? Pois então, agora você estava me dizendo que com esse lance da internet retomou esse movimento, né? Desses astrólogos em Minas. Pois é, aí você começou... Só para fazer um parênteses, em 1987, aí o que acontece? A Dulce Montes e o Adonis Saliba criam a Astro Invest, lá no shopping. O Adonis é o que fala de horário. Exatamente. Grande astrólogo, por ele, fantástico, Adonis, tanto no movimento... O Adonis é mineiro? Mineiro de, acho que de Ipatinga, Então, o que acontece? Ele começa aqui em dois movimentos que eu conheci no movimento esperantista e também no movimento astrológico, né? O Esperanto que eu divulgo aqui também. Eu fui secretário e tal, e ele sempre também esteve nessas duas jornadas. E aí, em 1987, a Dulce Montes e a Dulce foi aluna dele, né? Começa a criar uma empresa chamada Astro Invest no shopping da Avenida, que tem aqui, em Belo Horizonte. Inclusive, eu fui uma vez lá na sala deles, não encontrei aberta, mas... E nessa época, eles tinham essa proposta, né, de dar atendimento a grandes empresas, a empresários ou microempresários, enfim, era um projeto bem interessante, né? E a coisa foi, quer dizer, depois do Sindaço MG, as coisas foram cada um do seu lado, de maneira autônoma, e até 2000, acho que houve um movimento bem intenso aqui. Arrefecendo, mas eu acho que eu tinha uma sina para mim, que a gente não podia deixar morrer esse ideal. Claro que não morre, mas a gente teria que fazer com que a coisa continue de pé. Então, a partir de 2016, conversando com o diretor da Sociedade Teosófica aqui, o Francisco Messias, eu então sugeri a ele não só divulgar o trabalho da Sociedade Teosófica aqui, Grupo de Estudos Teosóficos Belo Horizonte, mas também fazer alguns eventos astrológicos. E aí surgiu a ideia de fazer o Sábado Astrológico, o Simpósio Mineiro de Astrologia. O Sábado Astrológico convidando, seja um estudante de astrologia, seja um simpatizante ou seja um profissional da área, para expor um tema de sua predileção durante 2 horas e depois a gente fazendo um pequeno lanche, né? E no simpósio, paralelamente, no mesmo ano, também crio o Simpósio Mineiro de Astrologia, né? Em agosto, um simpósio durante 8 horas, um sábado o dia inteiro, com intervalo para lanches, almoço, e com 6 astrólogos, escolhendo um tema, durante 1 hora expondo, numa sala abaixo da Sociedade Teosófica, que nós fizemos, com capacidade para 80, 100 pessoas, e é muito emocionante, porque isso prova de que esse trabalho é importante, né? Quer dizer, eu comecei de maneira pequena, de maneira tímida, com poucas pessoas, o movimento começou a crescer, as pessoas interagindo, né? Comunicando isso a outras pessoas, a gente fazendo divulgação nas redes sociais, e isso ajuda muito, né? Porque antigamente a gente não tinha rede social, então isso facilitou bastante. Depois eu criei o Panorama Brasil, né? Que foi um evento também para explicar um pouco aqueles mapas retificados pelo mestre Antônio Fatiolo Neto, o mapa da colônia, o mapa da independência, o mapa da república, a fim de
verificar, né, quais seriam as tendências principais daquele ano. Então, assim, nós temos muitas ideias, né? Eu acho que agora eu tenho a ajuda da Flávia Sioff, que é uma companheira minha do curso de tarô que a gente ministra aqui também, da Elizabeth Collier, da Simone, enfim, tem muita gente boa, né, nos dando suporte também. Quando a gente começa, por isso que eu sugiro a cada pessoa de cada região do Brasil que comecem a fazer simpósios, mesmo que seja num espaço pequeno, para que vocês possam crescer e dali aumentar cada vez mais. O importante é a interação, não só virtual, como também presencial, porque nada substitui isso. Mas a internet permitiu que a gente, a partir de 1993, nós pudéssemos ter contatos via rede social, via coisa, com outras pessoas que a gente não tinha. Então, não estamos mais isolados como nós estávamos antes, né? Nós tínhamos alguns congressos, né? Mas não havia, a dificuldade nossa antigamente era o que a gente divulgava. O Fábio Mascarenhas tinha um jornal aqui muito importante chamado Quiron, né? Que ele divulgou trabalhos, eventos holísticos aqui, só que a gente tinha a única possibilidade de divulgar em ordens esotéricas, em farmácias homeopáticas e restaurantes indianos, lojas indianas, enfim. Então era muito restrito. Hoje, isso não faz mais efeito, porque hoje a capacidade, a velocidade da internet é uma coisa absurda e muito boa. Então nós temos que, a partir dali, eu comecei então a vislumbrar um mundo importante para a divulgação do nosso trabalho. Com a pandemia, então, nós criamos o canal Astrologia BH Minas, que hoje procura trazer muito boa referência. Astrólogos mineiros para, né, promover o trabalho de cada um deles, como também a interação com astrólogos de outras regiões do Brasil. Então, acho que é muito importante esse diálogo, né, para que a gente possa ver o que cada um está fazendo, o que é, né, algum tema importante, algum tema peculiar. Então, é o nosso projeto. Ô, Ivan, deixa eu aproveitar o gancho, aproveitar que você está aqui também, né? E o que você me diz sobre esse movimento agora de Netuno e Júpiter em peixes agora, para esse ano, assim? O que você pensa disso, assim? Peguei de surpresa, né? Nós tivemos, em 2020, né, aquela confluência de planetas, como Estélio em Capricórnio, depois mudamos essa conjunção Júpiter-Saturno para o signo de Aquário, que amenizou um pouco mais, passamos do signo de terra para o signo de ar, então voltamos com aquela preocupação com a humanidade, né, e menos com o viu-metal, né, que é importante, mas não é o único, né, é importante, mas não é a primazia. E nós temos dois planetas no mesmo domicílio, né? Nós temos Júpiter domiciliado em peixes e nós temos Netuno domiciliado em peixes, ou seja, tanto de linha tradicional com Júpiter quanto de linha moderna com Netuno. Então acredito que esses dois planetas que regem o mesmo signo, peixes, eles sinalizam tanto para essa necessidade de uma maior busca de autoconhecimento, de uma busca de espiritualidade, para quem é muito devocional, porque cada um, né, tem uma natureza, como também uma preocupação muito grande. Porque se você tem, por exemplo, um planeta que é muito rápido, como Marte, ativando Júpiter ou Netuno, por exemplo, você pode, por exemplo, ter inundações, e é o que nós vimos, né? Nós estamos vendo agora a entrada de Júpiter e Netuno em peixes, mas nós vimos um pouco antes, através dos eclipses e através de outros movimentos, como gatilhos, que houve muitas inundações, houve muitas chuvas no Brasil, né? Isso trouxe muito problema para a gente, né? Problemas estruturais que não foram resolvidos ao longo do tempo, e quando vieram as chuvas, eles continuaram e aguçaram ainda mais esse problema. Então, eu acho que tem essa questão, agora com a guerra também, né? Porque Netuno representa, com o Júpiter, ampliação talvez de poluição, pode ser uma coisa expansiva de acidentes ecológicos, que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque Netuno tem essa questão também, né? E Júpiter é expansivo, né? Ele é o expansor de qualquer
setor onde ele esteja. Então, eu acredito que são dois planetas muito importantes para ativarem determinados pontos de cada mapa pessoal ou do Brasil, que a gente tem que realmente observar como é que eles estarão, porque eles têm essa função. Um de expandir, o outro de disseminar, né? O outro de misturar, de amalgamar, né? De extravasar, né? Os limites. Então, essa função do Netuno é a função do Júpiter, né? Então, domiciliados no mesmo signo, que é Peixes, né? Que é um signo de água, né? Então, o Netuno tem como elemento essa questão da água, e Peixes também, e Júpiter como expansivo. A gente espera que não haja muitos acidentes ecológicos, muitas inundações, e que acho que pode amenizar um pouco em termos de, no caso da astrologia moderna, a espiritualidade, né? Netuno também é aquele planeta que obscurece, né? Aquele que a gente não consegue ver devido aos seus gases naturais, né? A gente consegue ver nitidamente o que está acontecendo. Então, ele traz essa ideia do que é turvo, né? Do que não é muito nítido. Então, pode aguçar ainda mais, fazendo uma conjunção com Júpiter, expandindo ainda mais tendo essa conotação de algo nebuloso, né? Algo não muito claro do que vem por aí. Então, tem a ver com a espiritualidade, mas tem a ver também com essa questão do que é turvo, não é muito nítido, né? Sim. Ô, Ivan, eu te agradeço demais. Se pudesse, a gente ficava aqui, né? Falando de astrologia, eu sou empolgadíssimo. E aí, antes um pouco, eu queria que você falasse, assim, do que você está aprontando, como que tá aí, como te acha, se você está atendendo os cursos, né, que você está fazendo, enfim. Nós estamos aqui, em virtude da pandemia, não podemos ainda, devido aos decretos municipais, aglomerar as pessoas, né, do ponto de vista dos eventos presenciais. Então, isso teve que ser remodelado. Então, por isso que nós criamos o canal Astrologia BH Minas. Então, nós estamos fazendo divulgação via internet, via canal do YouTube, né, o nosso canal, e convidando as pessoas, né, para interagirem nele, sempre trazendo tanto os astrólogos mais experientes, quanto aqueles que estão chegando agora, de várias linhas, apresentando o trabalho deles, né? Esperando que a pandemia acabe para que a gente possa retornar com o Sábado Astrológico, o Simpósio Mineiro de Astrologia, o Panorama Brasil e outros eventos que, porventura, a gente possa criar para atrair a atenção do público para isso. Então, continuo com atendimento, continuo com esses estudos, né? Que não param, porque a gente não para de estudar. A astrologia, que eu falo, é igual medicina. É mais de 15 anos para você estudar ou mais, não tem como. Então, nós somos eternos estudantes e praticantes, né, de astrologia. Não para, é uma espiral que é infinita. Então, como o conhecimento é bem maior do que a gente vai aos pouquinhos administrando esse tempo que a gente tem para aprofundar cada vez mais, especializando, aprofundando, interagindo com os colegas que sabem mais que a gente, né? Para poder aprender. Trocando. Né? Porque eu acho que essa interação é importantíssima, né? Então, graças à internet, a gente está podendo conversar, a gente está podendo interagir, e isso é muito importante para saber o que cada um está fazendo em cada região do Brasil. E quero dizer que eu fico muito feliz que o Brasil esteja tomando um rumo, assim, em termos de astrologia, muito grande. Hoje, o número de astrólogos bons que nós temos é muito grande. O Brasil não deixa nada a desejar em termos de astrologia, em termos de astrólogos. Eu acho que nós estamos aí com uma juventude vindo aí com um conhecimento vasto, né? Então, e mostrando aqui. Então, eu fico muito feliz com isso. Significa que o trabalho que nós fizemos anteriormente e outros anteriores a mim fizeram, não foi em vão, né? Então, ele mantém-se vivo através dessas pessoas que estão chegando aqui. Então é isso. Então eu te agradeço demais. Presentaço, tá registrado. Tá registrado aí. E depois eu vou editar umas partezinhas, enfim, para mim é um presente aí, poder ter esse básico nessa aula, né? Te agradeço. Eu te agradeço imensamente. E muito obrigado. Um abraço para todos aí. Um abraço para você. Muito obrigado.
Valeu, Ivan. Presentaço.